Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que bom ter você aqui novamente, né? Aqui no nosso canal Amor e Propósito. Lembrando que esse canal ele tem o objetivo de edificar as famílias, dar crescimento aos casais, abençoar os casamentos, bem? Só que eu tenho observado que poucos têm curtido os vídeos, né? Curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve nesse canal, porque isso vai nos ajudar nesse trabalho no qual nós estamos fazendo, ok? Vamos lá? O tema que nós vamos tratar hoje é brigas. Brigas e os traumas que elas produzem na vida dos nossos filhos. Como que as brigas de casais geram traumas psicológicos, emocionais na vida dos nossos filhos? É isso que eu quero tratar com vocês, tá bom? Eu quero ler um texto com vocês que está em Provérbios, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Provérbios, capítulo 17, versículo 1: É melhor comer um pão seco e viver em paz do que comer filé mignon diariamente numa casa onde só existe brigas. É melhor uma vida simples, pacífica, do que uma vida glamourosa, cheia de brigas e conflitos. As brigas, elas geram problemas em várias esferas da nossa vida. Eu poderia falar de uma esfera, as brigas entristecem o Espírito Santo. As brigas matam o amor, o respeito, né? A convivência dos casais. É difícil um casal que não briga, é difícil um casal que não tenha discordância, é difícil um casal que não tenha ali os seus atritos. Mas quando eu digo briga, eu digo falta de respeito. Quando eu digo brigas aqui, eu digo aquilo que excede o natural. Quando há gritos, ofensas, xingamentos. Então, quando eu digo briga aqui, eu não digo aquela discussão, né? Aquela desavença, onde o casal está ali em discordância. Eu quero dizer quando as coisas excedem o limite do normal, né? Quando há xingamento, quando há ofensa, quando o tom de voz, quando há raiva, quando há ira, quando gera mágoas, não é? Quando gera agressões verbais. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de convivência, esse tipo de acontecimento, isso gera problemas espirituais. Mas eu quero falar na vida dos nossos filhos. Porque qual homem, qual mulher não quer o melhor para os seus filhos, não é? Recentemente eu atendi aqui no meu gabinete pastoral um casal que queria dar o melhor para o seu filho. Queriam dar o melhor para o seu filho. Eram as melhores roupas, eram os melhores brinquedos. E eles diziam assim: olha, o que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. As escolas, procurando sempre as melhores escolas. Mas aquele casal era um casal que constantemente estavam brigando. Era um casal que constantemente, por causa das brigas, eles não conversavam um com o outro. Às vezes, havia agressões do tipo de jogar algo, bater a porta, dar murro na porta, um xingando o outro, e aquela criança, ela foi observando. E aquela criança, mesmo tendo as melhores roupas, os melhores presentes, estudando nas melhores escolas,
você percebia nos olhos dela a tensão. E eu tentei ajudar esse casal, né? Tentei dar aconselhamento para eles, inclusive não cobrando nada pelo aconselhamento. Mas o casal preferiu seguir o seu caminho. Continuam brigando, continuam aquela guerra dentro de casa, mas naquele pensamento: eu vou dar o melhor para os meus filhos. Será? Será que eles estão conseguindo dar o melhor para os seus filhos? É isso que eu quero mostrar para vocês na Bíblia. A paz, ela vale mais do que o conforto. Às vezes você vai ver crianças que moram em lares humildes, que estudam em colégios públicos, mas que são crianças emocionalmente saudáveis. E às vezes você vai ver crianças que moram nos melhores bairros, estudam nas melhores escolas, e são crianças emocionalmente frágeis, tímidas, com problemas de dificuldade de relacionamento. Uma casa pode estar cheia de coisas, mas vazia de paz. Anota aí, ó. Anota aí. Uma casa pode estar cheia de coisas, mas vazia de paz. É provado cientificamente que lares com fortes tensões, brigas, geram problemas psicológicos nas crianças. Problemas tais como baixa autoestima. A criança cresce ali se sentindo insuficiente. Sabe outro problema que gera medo constante? Isso traz ansiedade na criança. Ela vive em estado de alerta. Será que hoje meus pais vão brigar? Será que hoje vai ter discussão? Outro problema que gera é culpa. Muitas das vezes a criança se sente culpada por aquela condição de briga. Outro problema que gera na cabeça das crianças, dificuldade de expressar os sentimentos. Aquela criança fica uma criança retraída, com dificuldade de fazer amigos, com dificuldade de se relacionar. Não estou dizendo aqui que todas as crianças tímidas têm problemas no relacionamento, não. Mas eu estou dizendo aqui que lares onde existe muita briga, muito confronto, muita discussão, as crianças têm esses problemas. Problemas de tristeza profunda. Até casos de depressão, né? E além disso, você cria um modelo na cabeça do seu filho. E quando ele casar, ou quando ele se relacionar com alguma pessoa, ele vai levar isso como modelo. Isso vai se replicar na vida dele. O que você está plantando na vida do seu filho? Quais sementes você está plantando, psicológicas, emocionais, filosóficas, na vida do seu filho? Às vezes, eu encontro alguns casais que dizem: ó, pastor, não. A gente briga bastante, mas a gente não briga na frente dos nossos filhos. Ou a gente briga, pastor, a gente tem muitas brigas no nosso lar, mas a gente procura brigar lá no quarto. A gente procura brigar longe deles. Você sabia que crianças não precisam assistir a briga para sentir a ausência de amor? Eu vou repetir. Crianças não precisam ver a briga para sentir a ausência de amor. Às vezes, o seu filho não vê vocês brigando, mas ele percebe o clima emocional. O marido distante da esposa, o tom de voz. O quê? O que foi? O olhar, o silêncio, né? O marido não conversa com a esposa não conversa com o marido. A criança não vê afeto, não vê beijos, não vê abraço, não vê afeto dentro de casa, gestos de afeto. Não vê o pai beijando a mãe, não vê a mãe abraçando o pai, não vê o pai cuidando da mãe, nem a mãe cuidando do pai. Então, às vezes, nem é necessário brigar.
Às vezes nem é necessário xingar. A criança percebe o afastamento de pai e mãe e isso gera problemas terríveis. A criança percebe falta de carinho. A criança percebe falta de cumplicidade, não tem cumplicidade no casamento. O marido não ajuda a esposa não ajuda o marido. A criança percebe a distância emocional do casal, a ausência da alegria do Espírito Santo dentro do casamento, dentro da casa. A casa tem tudo, a casa tem os melhores móveis, a casa tem os melhores brinquedos, mas a casa não tem amor. E o que adianta? A criança sente quando o amor sai da casa, mesmo quando os pais brigam em oculto, escondido. E eu vejo muitos casais que dizem, não, para os meus filhos eu vou dar o melhor. Né? Eu vejo casais que lutam ali, guardam dinheiro para fazer o álbum de fotos, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de vida. Eu vejo casais investindo poderosamente para dar a primeira festa de aniversário do filho, fazer festa de aniversário, aluga ali buffet, faz aquelas coisas extraordinárias. Eu vejo casais investindo nos melhores brinquedos, videogame de alta tecnologia, celulares de ponta. Eu vejo casais sangrando para pagar as melhores escolas. Não, meu filho vai estudar na melhor escola da cidade, ele vai ser o melhor profissional, mas não investe naquilo que é prioridade: o amor entre o casal. A maioria dos casais não sabem. A maioria dos casais não sabe aquilo que eu vou te dizer. O melhor presente que os pais podem dar para os seus filhos. Presta atenção. O melhor presente que você, pai, você, mãe, pode dar para o seu filho é quando o pai ama a esposa e a esposa ama o marido. Olha só, o melhor presente para uma criança é quando ela vê o pai respeitando a mãe, o pai ajudando a mãe, o pai sendo carinhoso com a mãe. Meu amor, meu bem, eu tô aqui, ó. O melhor presente para a criança é ver o pai cuidando da mãe. O melhor presente do filho é ver a mãe amando o seu pai, a mãe, cuidando do seu pai, os casais se amando, os casais se respeitando, os casais em sintonia. Você quer investir na vida do seu filho? Não se preocupe com a escola. Se você puder pagar a escola, muito bem, mas se não puder, coloca na escola pública, não tem problema. Não se preocupe com os melhores brinquedos. O seu filho pode brincar com uma caixa de papelão. Mas se houver sintonia, amor, tesão, o casal ter tesão um pelo outro, amor, ter respeito, cumplicidade, aquele lar onde tem carinho, você está dando o melhor investimento na vida do seu filho. O melhor investimento que você pode fazer na vida do seu filho é o amor. É melhor o simples com amor. É melhor o simples com amor do que o extraordinário num lar onde só tem brigas. Olha o que diz a palavra de Deus. É melhor comer o pão seco e viver em paz do que comer filé diariamente
numa casa onde só há brigas e discussão. Como que está a sua casa? Na sua casa reina o amor ou na sua casa reina a briga e a discussão? O seu casamento é um casamento de respeito? É um casamento de mutualidade? Vocês se ajudam, vocês se amam? Presta atenção no que eu vou dizer. Vocês se desejam. Você, mulher, você deseja o teu marido sexualmente? Marido, você deseja a sua esposa? Vocês se amam? Vocês se cuidam? Vocês se completam? Aí sim. Agora, como evitar brigas? Talvez eu estou te dando aqui os problemas, mas não estou dando a solução. Rapidamente, a Bíblia dá a solução. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus foi destruído, porque faltou para eles o conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Às vezes você está sofrendo porque falta para você o conhecimento bíblico. Os benefícios, né? Amor, perdão, paciência. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Mas quando o Espírito Santo controla a sua vida, o seu casamento, a sua casa, o seu lar, eles produzem em nós um tipo de fruto. Qual é? Amor. Quando o Espírito Santo controla, quando Deus controla o teu casamento, quando Deus está na tua casa, quando Deus está no teu casamento, no teu relacionamento, na tua família, esse relacionamento com Deus produz amor. O que mais? Alegria. Como é que está a alegria dentro da tua casa? O que mais? Paz. Tem paz? O seu lar está sendo destruído pelas brigas. Bondade, retidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você não vai brigar, você vai se controlar, mesmo no dia que você estiver irado, que você estiver nervosa, nervoso. Então, se o seu lar está dominado por Deus, se o seu lar é de Deus, se você pertence a Deus, se você realmente é um cristão, no teu lar tem amor, no teu lar tem alegria, no teu lar tem paz, no teu lar tem paciência, no teu lar as coisas fluem. Mas às vezes você está me ouvindo e você fala: pastor, aqui as coisas não estão bem, aqui nós estamos em guerra. Procure a Deus, né? Entrega isso diante do Senhor. É bom o casal dialogar, o marido conversar com a esposa conversar com o marido, falar: nós precisamos trazer de novo Cristo, o Espírito Santo para o nosso casamento. Nós precisamos trazer para o nosso lar, para a nossa família, a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo vai trazer amor, vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer paciência. Escreve aí, escreve aí no comentário: eu quero que o Espírito Santo tome conta da minha família. Eu quero que a presença do Espírito Santo esteja no meu lar. Eu quero que a presença do Espírito Santo seja evidente dentro da minha casa. Procure um conselheiro de casais. Procure sentar, procure conversar, procure conselhos, procure aprender a palavra de Deus, procure aprender aquilo que Deus tem para o teu casamento. Meu irmão, toma uma atitude, não permita que a discórdia domine o teu lar. Tem muitos lares que se dizem cristãos, mas os frutos que eles produzem não são cristãos, mas que no seu lar
venha ser produzido o fruto do amor, da paciência, da misericórdia, do perdão. Amém? Você me permite, você me dá essa permissão de eu orar por você? Eu quero fazer uma oração por você. Eu sempre digo que aquilo que eu estou te ensinando, aquilo que o Espírito Santo está me inspirando para falar para você, é 1% daquilo que Ele pode fazer por você através desta palavra. Se você seguir esses conselhos, se você obedecer essas palavras, o Espírito Santo tem algo de extraordinário para fazer na sua família. Meus irmãos, vocês podem errar em tudo, mas não erre com seus filhos. Em nome de Jesus, não errem com seus filhos. Vocês podem falhar em tudo, mas não falhem com seus filhos. Os filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos merecem morar numa casa onde o Espírito Santo reina, onde o amor, a paciência, o perdão, a mansidão domina. Às vezes os nossos filhos não vão morar numa casa com a melhor estrutura do mundo, né? Às vezes vai ser uma casa humilde, às vezes vão ser móveis humildes, às vezes eles vão usar roupas humildes. Não se envergonhe com isso. Não se envergonhe com a humildade, com a simplicidade. Às vezes o seu lar ele é simples, mas ele tem a presença de Deus. Muitos vivem em lares maravilhosos, lares de muito luxo, mas não reina o amor. O importante é a presença, o amor de Deus. Amém? Eu vou orar por você. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Querido Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu oro por esta família. Eu oro por esse lar. Eu oro por esse casal, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que todas as brigas, todas as confusões e desentendimentos caiam por terra, Senhor. Que nesse lar venha reinar o amor, a paz, a mansidão, o perdão, Pai. Espírito Santo, tome essa família, tome esse lar. Ajude este casal a procurar um conselheiro. Ajude esse casal a conversar, a pedir conselho, procurar o pastor, o líder, Pai. Que o Senhor venha abençoar, orientar, iluminar. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica com essa palavra. Brigas podem destruir a vida dos seus filhos, mas o amor pode fazer da vida dos seus filhos um lar extraordinário. Marido, ame a sua mulher. Mulher, ame o seu marido. E Deus vos abençoe em nome de Jesus.